Mergulhando na obra de Schwanck, esbarrei numa imensidão criativa. Espantada com tanta riqueza, veio o grande desafio. Como apresentá-la? Surgiu de pronto a ideia de labirinto. Esta curadoria está inspirada no mito do labirinto grego de Knossos, na pintura Labirinto Destruído, de Paul Klee, 1939, e principalmente no conceito de labirinto de Umberto Eco. Na representação grega, nos interessa a ideia do Minotauro como sedutor, um ser híbrido, homem e animal. Na pintura de Klee, nos fascinou o fato de não haver centro. São várias entradas e saídas onde tudo circula, próprio da obra de Schwanck. Em Umberto Eco, nos empolgou a metáfora do labirinto como rede, como uma trama de infinitos corredores em que, como diz Eco, todo ponto pode conectar-se com qualquer outro ponto. Luiz Henrique Schwanck nasceu em Joinville em 1951, morreu em 1992, portanto, aos 40 anos de idade. E se tivesse vivo, hoje teria 70 anos. Fez comunicação social na Universidade Federal do Paraná. Fez projeto gráfico, foi locutor, sei lá o que ele foi, ator, cenógrafo. Ou seja, quer dizer, pau para toda obra significa dizer que existe uma energia enorme, tá? Para sair da zona de conforto. Possui mais de 5.000 obras entre desenhos, pinturas, projetos, instalações e esculturas, e fez muitas exposições individuais e coletivas. Foi um artista bastante premiado e possui obras em vários espaços expositivos nacionais importantes, como, por exemplo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu do Paraná, Museu de Arte Moderna do Paraná, e possui obras também no MASP. Fazer curadoria da produção artística do Schwanck, né, do artista Luiz Henrique Schwanck, é sempre um grande desafio, né? Porque a sua poética é muito complexa, ela é provocadora, os seus gestos artísticos decorrem de uma erudição, né? De um conhecimento grande da história da arte, né? Ele, de certa forma, ele mergulha nessas obras, ele desconstrói, ele apropria, ele ressignifica, né? Então, ele faz isso também de uma maneira muito séria, muito competente, mas também com um tom de ironia, né, bastante significativo. Entrar na obra de Schwanck é um convite a percorrer um labirinto de diversas linguagens. Entregue a tantos caminhos percorridos, no labirinto de formas suas e de outros, Schwanck extrai uma narrativa, uma simbologia e opera uma admirável poética que rivaliza com os grandes artistas contemporâneos. Schwanck cria uma obra ímpar, original. A sua obra é tão rica e ela merece ser estudada e conhecida. Apesar da sua curta trajetória, ela foi marcante para o entendimento da arte contemporânea brasileira. O papel, a trajetória, a contribuição do Schwanck é uma contribuição originalíssima, ela é muito forte, ela se mantém muito presente, é obrigatório que ela seja mais conhecida. E acho que não apenas nacionalmente. O trabalho tem fôlego, tem força o suficiente para encontrar um caminho, um nicho todo especial no âmbito mundial, não só brasileiro. O trabalho merece e acho que é tudo uma questão de tempo. A obra do Luiz não mostra o tradicional, aquilo que todo mundo acha bonito, que a cidade inteira gosta.
a proposta é outra. É uma poética que demanda ainda muito estudos, por mais que já tenha sido feito estudos sobre ela, ainda tem muito para ser pesquisado, ainda tem muito a ser desvelado dessa poética. Imagino a obra de Schwanck como esse labirinto em rede, polidimensional, que coincide com o erotismo do Minotauro grego e com a pintura de Klee. Em todos os três, Klee, Knossos e Eco, temos várias entradas e saídas. É difícil separar a pessoa de Schwanck do Schwanck artista. O meu irmão Luiz Henrique Schwanck, ele sempre gostou de teatro. Na adolescência, ele escreveu várias peças sempre relacionadas a tragédias. Ele datilografava as páginas e encadernava em formato de um pequeno livro. Num dia, numa noite chuvosa de Joinville, eu saí do Teatro Harmonia Lira, onde havia apresentado o meu grupo de teatro, dança, movimentos e actos cênicos, e caminhando pela Rua 9 de Março, me encontro com o Schwanck. Nós não nos conhecíamos, olho no olho, ele se apresentou, comentou sobre o espetáculo que ele tinha visto e logo percebemos que a gente tinha alguma coisa em comum, a arte. Nesses livros haviam ilustrações, desenhos de mulheres. Eu lembro de uma mulher com cabelo tipo Marta Rocha, desenhou o Templo de Diana, a Cleópatra e também uma mão inteira cujas unhas elas tinham o formato de pirâmide. Bom, falar sobre Schwanck é dolorido e ao mesmo tempo jubiloso. Dolorido pela falta que ele nos faz, jubiloso por tudo aquilo que aprendi com ele. Meu contato com Schwanck se deu logo na minha chegada a Joinville, durante o festival de dança em que Schwanck também apresentou suas esculturas feitas com baldes, né, em vários locais de Joinville. Eu fui fazer uma matéria com ele na Praça Central de Joinville, onde ele tinha suas colunas de baldes colocadas. A partir daí se tornou corriqueiro as nossas entrevistas para o Diário Catarinense. E um dia ele me propôs, perguntou se eu faria uma performance numa exposição que ele ia fazer na Praça Central de Joinville, com as suas colunas de elementos plásticos. Obviamente que eu achei muito interessante a ideia, convidei o meu grupo de teatro-dança e nós fomos nos preparar. E a partir de um determinado momento ele começou a me procurar, me chamar para fazer os seus trabalhos particulares, né? Fotografar suas obras, fotografar ele nas atividades no ateliê, fotografar ele nas vernissagens, né, nos locais onde ele estava fazendo as suas exposições. Com o sucesso que a gente fez com a performance entre as colunas de elementos plásticos, o Schwanck ficou entusiasmado e me propôs que a gente fizesse um espetáculo sobre São Sebastião. Mais uma coincidência entre nós. Eu também sempre fui muito interessado nas obras sagradas e na vida de São Sebastião. Sempre que havia uma peça de teatro que ele participava, ele dizia, todos lá. E a família inteira ia. Schwanck, como jornalista que era, sabia da importância e da força, tanto da fotografia, quanto da sua atividade como divulgador do seu próprio trabalho. Então, quando ele tinha alguma ideia, alguma sugestão, ele vinha com essa ideia preconcebida. E aí, nós dois conversávamos e chegávamos a um ponto de encontro rapidamente. Ele era um homem 100% arte, e aí a gente divagava muito criativamente. Ele tinha uma experiência de teatro, já tinha sido ator, escrevia, gostava muito dessa parceria comigo, e a gente passou a elaborar o nosso espetáculo. Um dia, num festival de teatro em Florianópolis, a família chegou cedo, meu pai estacionou o carro na Rua dos Ilhéus e ficamos ali dentro do carro esperando um pouquinho. De repente,
apareceu na rua um senhor puxando um cavalo. Ele veio descendo a ladeira e entrou na porta lateral do Teatro Álvaro de Carvalho. Então a minha mãe, quando viu isso, ficou perplexa. Ela disse: meu Deus, isso é coisa do teu irmão. Em seu labirinto, Schwanck refaz a história da arte, confluindo nas experiências da arte contemporânea. Trata-se de um artista que mergulhou em águas profundas, da Grécia à pop art, de Mondrian à arte conceitual, emergindo dessas águas com uma poética singular. Mas também a literatura e a filosofia encontram lugar em sua obra, um labirinto formado por acumulação e repetição, conhecimento e paixão. Nada melhor do que a síntese que dele fez Frederico Moraes ao dizer: Schwanck é uma ponte que parecia improvável até recentemente entre a pop art e a arte construtiva. As coisas mais marcantes foi na casa da minha avó, quando ele falou para mim: vamos fazer uma panela aqui e ferver água, né? Então ele construiu toda uma panela de plástico, encheu de água, a gente botou em cima do fogão e ferveu a água ali, e simplesmente a panela se manteve inteira, assim. Aquilo, eu como criança muito pequena, achei que ia derreter na mesma hora. Então foi uma coisa bastante marcante, assim, o uso dos materiais, né, a resistência deles e como você podia manusear eles de forma a criar outras coisas. Uma noite passamos de carro, meu marido e eu, junto com Schwanck, ao lado das ruínas da Fundição Miller, onde hoje está instalado o Shopping Miller, em Curitiba. E o Luiz manifestou um desejo. Ele gostaria muito de fazer uma instalação dentro das ruínas da Fundição Miller, uma fonte de luz fulgurante que iluminasse episodicamente as ruínas e que produzisse nas pessoas que estivessem passando por aquele entorno inquietação, intriga, um pouco de susto, no mínimo curiosidade. Meu marido disse a ele que uma luz tão forte a ponto de iluminar um espaço tão amplo, naquele então poderia ser produzida com um dispositivo elétrico chamado arco voltaico. Fogo, energia, sol, eletricidade, isso tudo sempre ele tentava de alguma maneira explicar para mim, né? Como era a origem, o porquê que aquilo era daquela forma. Eu encontrei na biblioteca dele muito material de história da arte, como eu falei, desde o Barroco e antes mesmo obras do Renascimento. Ele estudou sobre a antiguidade, a leitura dele, eu encontrei textos sobre Filóstrato, por exemplo, que é um filósofo que vai pensar a questão da luz, da antiguidade. Ele estudou também, ele leu, eu encontrei na biblioteca, material de engenharia, material de direito, material de psiquiatria e psicologia. Então ele era um curioso e interessado por muitas coisas, e esse repertório todo acaba dando para ele um estofo. Eu percebia que tudo isso que ele falava era sempre fruto de algum elemento que ele estava pesquisando, que ele estava procurando para algum tipo de obra dele. A partir daí, eles passaram a falar muito sobre esse dispositivo. A ideia da instalação nas ruínas do Miller não prosperou, mas a ideia prosseguiu até a cidade do Rio de Janeiro, até a instalação Apogeu do Claro Escuro pós-Caravaggio dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Acrescido o fato de que ele viajou muito sempre para visitar no Brasil e fora do Brasil, pelo mundo, sempre para visitar museus e exposições importantes. Há um registro fotográfico dele muito grande sobre essas viagens. Então ele foi um artista bastante que circulou muito e que se correspondeu com críticos e teóricos importantes e que escreveu bastante sobre o seu trabalho.
E aí eu percebia essas coisas, né? Que ele queria realmente sempre me mostrar, assim, alguma coisa que era extremamente diferente. No retorno do Rio de Janeiro, o Luiz comentou que ele ficava muito feliz porque quando ele acionava o arco voltaico, a luz extravasava pelas janelas da sala Millier, janelas ao rés do chão, e a luz ia impressionar as pessoas que estavam passando pela calçada. Me impressionava muito que aquele homem tão sisudo, tão sério, tão introvertido, carregasse dentro de si um artista interessado em atingir o outro, em produzir com a sua arte reações não apenas naqueles que buscam a arte dentro da Casa da Arte, dentro do museu, mas que a sua arte extravasasse para a rua e fosse surpreender os incautos, aqueles que não estavam buscando arte, apenas acontecia que estavam passando por ali naquele momento. Nos verões passados na Praia da Penha, a gente foi mergulhar num lugar ali perto que tem chama a Armação do Itapocorói, onde tem a Praia do Trapiche. É um trapiche que foi feito para chegada de barcos, as pessoas pescam dali daquela região. É um lugar bonito, tanto para passeio quanto para atracamento de embarcações. Aquela praia tem um detalhe característico que eu descobri na hora que a gente chegou lá. O Luiz entrou na água, tava lá com água pelo pescoço, assim, né? Falou, vem pra cá. E eu fui correndo, dei um passo, 2 ou terceiro, eu desapareci na água. Diferente do que eu estava acostumado até então, quando as praias elas iam aprofundando muito vagarosamente devido à inclinação, né, da plataforma continental. Aquela praia, ela realmente tinha um buracão, como a gente comumente chamava, e que ajudava, né, todos os barcos que ali ficavam a atracar, porque muito perto da praia já era bastante fundo. E aí eu percebia essas coisas, né, que ele queria realmente sempre me mostrar, assim, alguma coisa que era extremamente diferente, assim. É quase impossível escolher uma obra entre a diversidade oferecida pelo artista. Sou fascinada pelos perfis expressionistas, pelas mandalas, pela cobra coral, pelas tiras verticais e tantas mais. Cada uma dessas obras mereceriam vários comentários. Me atenho a uma, a instalação A Casa Tomada, de 1980. Uma vez nós fomos à casa do Luiz, estávamos no seu ateliê e eu encontrei na lata de lixo um pequeno desenho. Na verdade, um retalho de uma revista com uma superfície branca onde ele havia feito um teste de tintas e pincel. Eu recolhi o desenho e disse, mas como você joga fora uma coisa tão bonita? O desenho realmente tinha me agradado muito. E ele riu. E eu disse, posso ficar com esse desenho? E ele disse, claro que pode, um pouco divertido, por eu estar interessada num pedaço de lixo. Vejo A Casa Tomada como um ponto alto do labirinto. Schwanck se inspira no realismo fantástico do conto A Casa Tomada, do escritor argentino Júlio Cortázar, por desenhos que não deram certo de 1978 a 1980. E é formidável ver o diálogo das artes visuais com a literatura, uma alegoria que diz o outro. O artista transforma as forças ocultas que invadiram a casa do poeta em ensaios e erros dos fantasmas que se apoderam do artista pintor. Os papéis rasgados são as experiências que não deram certo. Eu pedi a ele que assinasse e realmente
Ele me deu esse pequeno desenho. A agulha da irmã tricotando de Cortázar é o pincel do artista pintando, desenhando, a mão amassando os papéis. Os ruídos e as forças estranhas que invadem a casa de Cortázar são em Schwanck as memórias, lembranças e fantasmas das experiências contidas na história da arte, que tomam conta do nosso artista, impelindo-o para o presente. E ele disse: você não imagina a quantidade de desenhos que eu jogo fora. Que naquela ocasião ele tinha passado uma fase onde ele estava particularmente infeliz com a sua produção, tudo que ele desenhava não estava de acordo com o esperado, ele amarrotava e jogava no chão. Amarrotava e jogava. Na verdade, jogava na lata de lixo, que acabou transbordando e a casa estava tomada por desenhos que não deram certo. Quando ele se deu conta daquela quantidade de papel amarrotado, ele teve a ideia de que ele poderia transformar aquilo numa instalação. Essa instalação foi para o Museu Nacional de Belas Artes. Essa sala foi um desafio enorme, porque ela tinha um arco voltaico, tinha um aparelho de projeção de cinema e mas muitos papéis amassados, né? Além dos quadros na parede. Imagens da história da arte guarnecem as paredes da casa. São interrogações do artista. Todavia, é preciso se libertar do clima asfixiante do passado, embora o presente recupere o passado. Urge conviver e livrar-se de habitantes indesejáveis. Em Schwanck, a literatura e a história da arte são referenciais, como é a natureza para outros artistas. Eu o conservo comigo até hoje, esteve num quadro durante bastante tempo. O barbante de Ariadne, fio que se transmuta em teia da vida, é o traço erótico do artista em torsos, seios, bundas, gravatas, ideias desenhadas no espaço. Schwanck surge como um narrador. Na figura de Thomas Mann, um mago que evoca o pretérito, com o poder de inventar caminhos a partir de carreiros já trilhados. Onde é a entrada do labirinto? Em qualquer ponto. Não há centro, só desvios, bifurcações que se interpenetram. A obra toda é essa grande narrativa. Tal como o narrador de Walter Benjamin, Schwanck deixa a critério do espectador interpretar a narrativa, dando-lhe uma envergadura ampla que ultrapassa a informação. Somos surpreendidos com o que consegue criar a partir de simples mangueiras, grampos de roupa, baldes de plástico. Toda a beleza é construída de matéria irrisória, pólvora, kit, industrial, que pela manipulação do artista e magia da montagem adquire um magnetismo, um refinamento, uma nobre personalidade, próprio do poder do legítimo artista em transformar. Schwanck vivencia o desejo e a emoção no logos, princípio ordenador de suas últimas investigações. Em 1991, ele participou da segunda exposição internacional de escultura efêmera, que foi realizada em Fortaleza, no Ceará. A proposta dele para aquela exposição em Fortaleza foi que a organização do evento alugasse um carrossel de parques de diversão e que durante um dia esse carrossel ficasse disponível para que as pessoas pudessem andar livremente nesse carrossel. Ele fez a seguinte colocação com relação a essa obra. Quero que as pessoas intuam sobre o círculo desenhado no espaço por elas mesmas. Ou seja, a obra não tinha uma fatura manual, né? Ela tinha uma apropriação conceitual e era uma proposição para que as pessoas livremente tivessem essa percepção, que se intuíssem esse movimento do círculo. E um dos momentos mais marcantes, sem dúvida,
foi alguma das exposições que mais me remetem, assim, como no Parque Lage e na Bienal em 91. Então, assim, naquele momento, né, quando o Luiz não era mais tio e estava ali como artista, buscando fazer tudo, ele era outra pessoa, extremamente focado, né, vendo tudo para nada dar errado, conversando com todo mundo na correria, a gente nem via ele direito, né, estava sempre correndo atrás. Então, pulando um pouco o Parque Lage, indo para a Bienal, quando foi feito o Cubo de Luz, a gente estava chegando na Bienal, vindo de onde estávamos hospedados, e ele marcou de encontrar a gente, chegou lá e todo feliz, todo alegre, olha, deu certo, vamos ligar ele agora. Então todos nós botamos as mãos no vidro, né, e vimos o cubo sendo ligado à noite. Aquilo foi uma das coisas assim que realmente bastante marcantes, e a gente percebia na expressão dele, né, a alegria, o quanto o esforço feito valeu a pena. Né? Schwank nos ensina a ver. O gosto pela repetição vem de longa data. Inicia as apropriações já no final dos anos 80. Nadia Lhermans prefere o termo revisitamento à releitura. Hoje caberia mais o enunciado ressignificar. A chegada ao conceitual, de modo algum, abole a estética. A poética schwankiana não corteja a desestetização da arte, como a miúde ocorre com os conceituais. Permanece nesse artista o interesse pela dimensão estética profunda no homem, o interesse pela forma, a forma como a essência, como via Platão. Creio que, movido pela vontade de tocar os extremos, logos e eros, gesto e cálculo, dia e noite, luz e sombra, como se entendesse que não se pode chegar ao espiritual sem passar pelos extremos. O interesse pela luz remonta especialmente a Caravaggio, mas a qualquer coisa da filosofia grega aí presente. A luz como imagem do verbo divino. Como afirma Schwank, há uma imensidão na luz. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, a minha mãe me levou ao centro de Joinville, de ônibus. E quando eu cheguei ao centro, o ônibus estava chegando no terminal, eu olhei para a praça e tinha uns baldes, um em cima do outro, formando uma coluna. Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, o que é isso? Ela respondeu, eu não sei, só sei que é arte. E assim começou a minha jornada de artes. Por um longo tempo da minha vida, eu não fui direcionado às artes. Eu sou de uma mãe negra, um pai branco, que teve 5 filhos, que em algum momento a gente teve que comer farinha com açúcar para matar a fome. E as artes não faziam parte do nosso cotidiano. Até que um momento eu me descobri que eu poderia estudar artes, e fui estudar artes na Universidade de Joinville, a Univille. Chegando lá, descubro o que eu tinha visto na praça eram as colunas do Schwank. Então eu digo, antes de ter visto Duchamp, no livro de História da Arte, eu vi Schwank e a sua própria arte. E como o Schwank me acompanhou, porque eu estudei 4 anos em Joinville, mas ele me acompanha em vários momentos, em vários trabalhos meus, em várias obras. Então, quando eu vou tocar, que eu digo que eu nasci sem poder pensar, sem poder falar, né, sem poder ouvir, porque simplesmente eu sou negro, em algum momento eu devo ter pensado também nos linguarudos do Schwank. Em vários momentos o Schwank esteve perto de mim, ou ainda está, né? Eu acredito que eu
respirei Schwank, né? Então, e respirar quer dizer que eu podia pensar livre, eu podia pensar sem forma, eu podia pensar no minimalismo, eu poderia só ser pensamento, não precisava mais executar a obra. Então, em vários momentos agora que eu me aproprio de objetos, tem um DNA aí, Schwank. A incursão pela história da arte, pela literatura e pela filosofia o alimenta, o atormenta e o liberta. Ao mergulhar em outras águas, dominar inúmeras experiências, inventa novos caminhos. Schwank refaz todo o horizonte neoclássico. Encontra os seus fantasmas, rompe com a representação clássica, devora a imagem da pop art, quebra o ícone antropomórfico, surfa no minimalismo e deságua numa poética original. Em seu labirinto não há lugar para repouso. O artista se faz nessa travessia, manipula a matéria e dela extrai e constrói sentidos. Brinca, desafia, domina e transforma. Instiga os críticos, que se mostram assombrados na inútil tentativa de enquadrá-lo. Neoexpressionista? Hiperrealista? Minimalista? Cinético? Conceitual? Nada disso e tudo isso. Mas vai além. Na concepção de Merleau-Ponty, ele é um instituidor de matriz. Schwank é um ponto fora da curva. E realmente, Schwank foi um artista singular, né? E é sempre muito revelador trabalhar com a obra. E para mim fica o registro desse homem admirável que era capaz de, mesmo com os seus desenhos que não deram certo, produzir uma instalação capaz de emocionar, capaz de comover as pessoas. Essas pequenas conversas que a gente tinha, né, foram bastante construtivas para mim. Talvez elas tenham moldado boa parte do que eu sou até hoje. Obrigado, Schwank. Schwank é um homem extremamente sensível, inteligente, bondoso, muito dedicado. E eu creio que ele viveu intensamente cada momento da sua vida. Viva Schwank!